Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Deixa eu só tirar aqui. Obrigada, Luciana, por ter aceito o convite da Ana Paula, viu? Que Deus abençoe. E eu queria pedir para a Sara se ela pode orar. Bom dia, posso sim. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor Deus, por mais um dia, te agradecer, Pai querido, que nós possamos, neste dia, Pai, ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas, pelo que o Senhor irá de fazer, e nós somos gratos, ó Pai, pela tua palavra que será ministrada pela Luciana no dia de hoje, que o Senhor venha falar através da boca dela, Senhor Deus, dos nossos corações, estamos sedentos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor fale, Senhor Jesus, dos nossos corações, que nós precisamos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Enquanto ela ministra, Senhor Deus, a nós, que o Senhor cuide, Senhor Jesus, da casa dela, dos seus, ó Pai, em nome de Jesus. E continue, Senhor Jesus, abençoando a vida dela, a casa dela, Senhor Deus, e tudo que ela colocar no Pai amado, que seja bem sucedido, Deus, em nome de Jesus. Aguarde ela, aguarde seu coração, sempre nos teus caminhos, ó Deus. E venha frutificar, Senhor Deus, essa palavra em nossos corações no dia de hoje. Nós te louvamos e agradecemos, querido Deus, por tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Luciana, se quiser, pode começar. Bom dia mais uma vez, para quem eu ainda não dei. Eu que agradeço, viu, Raquel, o convite aí de vocês, da Ana Paula. Para mim é um prazer, um privilégio mesmo, poder compartilhar um pouquinho, não da minha história, né, mas da história de Deus na minha vida. E para a gente iniciar, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo 9, versos de 1 a 3. João 9, versos de 1 a 3. Vou ler. Diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Queridas, eu nasci num lar cristão, né? Minha mãe começou a frequentar a igreja, eu tinha 2 anos de idade, então desde muito nova eu nasci nesse ambiente cristão. E quando a gente nasce num ambiente cristão, nós, pelo menos eu digo por mim, a maioria das pessoas, nós não temos esse encontro com Cristo, né? Essa conversão que as pessoas que estão no mundo, ao conhecer Jesus, têm, né? Eu não tinha essa experiência com Cristo, a minha experiência pessoal com Ele. E eu lembro que eu falava assim, Senhor, eu gostaria de ter uma experiência, eu gostaria de ter um testemunho para contar. Porque eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Eu conhecia a Deus porque a minha mãe falava. Eu conhecia a Deus porque eu ouvia na igreja. Eu conhecia a Deus porque eu ouvia na escola. Mas eu não tinha a minha experiência pessoal com Deus. O meu encontro pessoal com Deus eu não tinha. E para que isso acontecesse, Deus, ele me fez passar por várias provas e dificuldades para que eu não conhecesse apenas de ouvir falar, mas que eu o conhecesse como Senhor e Salvador da minha vida. Para que eu tivesse esse encontro com Ele, Ele me fez passar por algumas dificuldades. E tudo começou quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu comecei a sofrer com rinite alérgica crônica.
A rinite, para muitos que sabem, né, que conhecem ou têm esse problema, sabe que os médicos dizem que rinite não tem cura. O que existe são apenas paliativos, né? Medicamentos que aliviam as crises. E os medicamentos que eu usava eram todos à base de corticoide. E cada vez que ia ao médico, era uma dosagem mais forte que outra. Com 14 anos, eu fiz a primeira cirurgia, que foi a de adenoides. Adenoide é uma carne que cresce no nosso nariz e essa carne, ela atrapalhava a respiração, né? Eu dormia de boca aberta, eu roncava muito, às vezes eu acordava com o meu próprio ronco e às vezes também, dormindo, eu sufocava, né? Eu parava de respirar. E aí, depois de 2 anos que eu fiz essa cirurgia, essa carne ela cresceu novamente e agora maior do que o que estava anteriormente. E daí fiz outra cirurgia. Depois da cirurgia, eu tive uma melhora assim, eu respirava já melhor, eu conseguia dormir bem, mas eu ainda tinha crises alérgicas. Por quê? Porque na época eu fazia muito uso de leite de origem animal. A minha mãe me via fraca, doente, achava que eu devia tomar muito leite. Então eram latas e latas de leite. Só que hoje a medicina, né, os próprios médicos, eles orientam que o leite animal, ele aumenta a produção de muco, né, a produção de secreção, de catarro. E aí não é orientado hoje, né? Eles mesmos orientam, né? Pessoas que têm problemas respiratórios, como rinite, bronquite, asma, toda essa sinusite, evite o leite de origem animal. Depois de... E eu continuava, né? Eu dormia melhor e tudo, mas eu continuava com as crises. E aos 19 para 20 anos, o meu corpo ele começou a se transformar. Eu comecei a ficar mais gorda, eu fiquei 20 quilos a mais do meu peso. Eu tinha uma fraqueza muscular muito grande, que eu não aguentava me ajoelhar, eu não aguentava me agachar. A minha pele tinha uma sensibilidade capilar muito grande, que eu tinha placas vermelhas e arroxeadas no corpo inteiro, não podia apertar que já ficava roxo, qualquer jeito, assim, mau jeito que pegasse em mim eu já ficava roxa. As minhas mamas cresceram muito e cresceram com estrias largas, né, da espessura mais ou menos de 2 dedos, nas mamas, essas estrias tinha na barriga, tinha nas pernas, nos braços. O meu rosto tinha muita acne, muita espinha, e eu comecei a apresentar depressão. Fui para vários médicos, e eu sou da Bahia, né? Eu sou do interior da Bahia, sul da Bahia, Itabuna, não sei se algum de vocês conhece. E aí eu comecei a ir para vários médicos, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo comigo, só que eu não sabia o quê. Né? E eu, ao me olhar no espelho, eu chorava, porque o meu corpo estava todo transformado. E eu tinha 20 anos, né? Na flor da idade, na juventude, e eu chorava ao ver aquela situação. E indo de médico em médico, e ninguém descobria, ninguém me dava um diagnóstico. Alguns diziam que eu estava com falta de vitamina C, outros falavam que eu estava com depressão, e de fato eu estava, né? Porque eu não aguentava me olhar no espelho. Daí, para aumentar minha autoestima, a família decidiu juntar todo mundo para fazer a mamoplastia, que é a redução das mamas, né? Que as minhas mamas cresceram muito. Isso é porque o plano de saúde, né, não cobre esse tipo de cirurgia, né? Estética, eles não cobrem. E aí, como é uma cirurgia um pouco custosa, bem cara, tem bastante custo, e a família se decidiu, né? A família juntou todo mundo, fez uma vaquinha, falou, vamos fazer para aumentar a autoestima dela. Só que antes de fazer a cirurgia, a esposa do meu primo, ela disse, Luciana, por que você não vai no mastologista, que é um médico especialista nessa área, que cuida de mamas, para saber o porquê que suas mamas cresceram tanto. E se você fizer a cirurgia, se elas não vão crescer novamente. E aí nós fomos para a mastologista e quando chegamos lá, ela falou, olha, eu não aconselho você a fazer a cirurgia do jeito que você está.
Porque se você fizer, você vai ficar com queloides. Vocês sabem o que é queloides? Queloides é aquela cicatriz bem grossa e elevada, né, que fica depois de um corte. Ela falou, eu aconselho você a procurar um dermatologista. E aí já encaminhou para um dermatologista em uma outra cidade. Fomos para o dermatologista e ela, ao chegar lá, ela falou, olha, nós vamos cuidar dessas estrias, eu vou aplicar um ácido no seu corpo uma vez por semana, mas eu também não aconselho você a fazer a cirurgia agora no momento que você está. Porque se você fizer a cirurgia, ela falou, eu aconselho para você que você não faça. Você tem que procurar uma endocrinologista, porque essas estrias não são normais. Fomos para endócrino e quando cheguei nessa endócrino, ela só em olhar para o meu corpo, ela falou, você está com doença de Cush. Até então eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, eu não sabia nem como é que escrevia o nome da doença. Aí a médica falou, é uma doença rara, em 1 milhão de pessoas acontece 2 ou 3 casos, e essa doença, ela traz um tumor ou na cabeça, que fica na glândula chamada hipófise, ou um tumor nas glândulas adrenais, que são as glândulas que ficam acima dos nossos rins. Ela falou, se o tumor estiver na cabeça, na hipófise, é um tumor benigno. Mas se o tumor estiver na suprarrenal, né, nas glândulas adrenais, é um tumor maligno. E ela disse mais, ela falou, e essa doença, ela é causada pelo excesso de corticoide no organismo. Corticoide este que eu usava desde os 10 anos de idade para controlar a rinite alérgica. E o que não me curou, né, que era só paliativos. Então, o meu corpo estava produzindo muito cortisol. Fizemos o exame logo, né, ressonância da cabeça, e o tumor estava lá na cabeça. Eu tinha um macroadenoma, era um tumor muito grande, na hipófise. A hipófise, amigas, é a nossa glândula mãe. Ela é quem estimula as outras glândulas a produzirem os seus hormônios. E ela fica bem no centro da cabeça, aqui, perto do nervo óptico. Essa glândula, por exemplo, ela manda o estímulo para a nossa tireoide para produzir os hormônios da tireoide. Ela é que manda o estímulo para os nossos ovários para produzir os hormônios femininos, né? Progesterona, estrogênio. Ela é quem comanda as outras glândulas. E aí ela falou, olha, você agora vai ter que procurar um neurocirurgião porque o tratamento é cirúrgico. Aí nós fomos, né, para o neurocirurgião, fui fazer a cirurgia em Salvador. Essa cirurgia é um tipo de cirurgia que eles chamam de cirurgia transfenoidal. O que é isso? Eles iam retirar o tumor da minha cabeça pelo nariz. Só que no momento da cirurgia, o líquor, a gente tem um líquido que corre da nossa coluna para o cérebro. E esse líquido, ele vazou muito pelo nariz na hora da cirurgia. E aí o médico, ele tampou o nariz e ele retirou o tumor da cabeça pela boca. Ele cortou a minha gengiva superior e retirou pela boca. Quem faz esse tipo de cirurgia, porque além de tirar o tumor, ele também tirou a hipófise, essa glândula mestre. Hoje eu não tenho hipófise. Hoje eu tenho que fazer reposição hormonal de todos os hormônios que eram produzidos por ela. Ele tirou porque o tumor estava muito grande e não deu para salvar a hipófise. E quem faz esse tipo de cirurgia adquire o que eles chamam de diabetes insípidos. Diabetes insípidos não tem nada a ver com esse diabetes que a gente conhece, que é o aumento de glicose no sangue, né, o aumento de açúcar. O diabetes insípidos é o controle da diurese que a pessoa perde. Ou seja, eu fazia muito xixi e eu bebia muita água. Porque quem controla a nossa diurese é um hormônio. E como eu perdi a glândula mãe que estimulava esse hormônio, meu corpo não tinha mais esse hormônio. É a vasopressina, o hormônio. E esse hormônio, na época, ele vinha da Suécia, era um hormônio muito caro, né? Isso foi em 2007. Então, até essa medicação chegar, eu fiquei muito mal, porque eu fazia muito xixi e eu bebia muita água. Teve um dia
no hospital que eu fiz 15 litros de xixi em um dia só. E eu tinha que beber 15 litros de água. Eu sentia uma sede, irmãs, uma sede tão grande que a minha vontade era de beber um rio. De tanta sede, eu chegava a vomitar água. Mas a sede, ela não saciava. Não saciava por falta da deficiência desse hormônio. Depois que essa medicação chegou, eu comecei a fazer uso e aí foi controlando a diurese, foi controlando a sede, tudo certo. Na própria cirurgia, né, quando esse líquido derramou, depois da cirurgia, ele continuou ainda derramando, saindo pelo nariz. Só que o médico falou, esse líquido ele não pode sair pelo nariz. E para isso, eles colocaram um dreno na minha coluna, e o dreno tinha uma bolsa, e aí esse líquido agora saía pela coluna nessa bolsa coletora. Fiquei 15 dias com esse dreno, e depois de 15 dias foi retirado o dreno e o líquido começou a escorrer novamente pelo nariz. Escorria muito, eu não podia baixar a cabeça que pingava. Para dormir eu tinha que botar uma compressa, assim, é um paninho que eles dão no hospital, debaixo do nariz, assim, no travesseiro, porque senão ensopava tudo. E aí, depois de 15 dias, ele tirou o dreno e o líquido continuou escorrendo. Ele falou, olha, eu vou colocar o dreno de novo na sua coluna, e se é que eles chamam de fístula licórica. Fístula era um buraquinho que estava saindo esse líquido. Ele falava, se esse buraquinho, se essa fístula não fechar, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. E aí colocou novamente o dreno, né? Eu fazia tudo em cima da cama, não podia andar, não podia levantar da cama para nada. Todas as necessidades básicas, banho, tudo era feito em cima da cama. E graças a Deus eu tenho uma família não só biológica, mas também uma família espiritual, que nessa época orou muito por mim, né? E Deus atendeu as orações e essa fístula, né? Esse buraquinho fechou e esse líquido não escorreu mais. E dentro do hospital, por ter esse líquido derramando pelo nariz, eu adquiri meningite, né? Porque o líquido, esse líquor, ele cobre as membranas do nosso cérebro, né? As meninges. E é um líquido que é muito puro, é muito salino, não pode ter nenhum tipo de infecção em nada. Como eu estava numa enfermaria, né? Um ambiente bem propício para ter bactéria, micro-organismos. Então, eu adquiri meningite dentro do hospital. Fui tratada para meningite, fiquei 3 meses internada e depois eu tive alta. Voltamos para casa. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir uma dor de cabeça que eu não sentia quando eu estava com o tumor na cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, uma dor incapacitante. Eu não aguentava fazer nada. Não trabalhava, não estudava, só ia de casa para o hospital, para a igreja eu ia às vezes, o que era muito raro. Voltamos para o médico, né, que havia operado. Ele pediu para refazer todos os exames e aí ele falou, olha, embora sua cirurgia tenha tido complicações, você não tem resto de tumor, você não tem nada que justifique essa dor de cabeça, você está com enxaqueca. Oriento você procurar um neurologista para tratar a enxaqueca. Voltamos para Itabuna para fazer o tratamento para enxaqueca. Fiz tratamento para enxaqueca, irmãs, durante 3 anos na minha cidade, 3 anos. Cada vez que ia ao médico 1 vez por mês. Cada vez que ia, ele passava uma medicação mais forte do que outra. Porque as medicações... E além das medicações orais que eu tomava, né, os comprimidos, eu tinha que ir de 4 a 5 vezes na semana, eu ia para o pronto-socorro para poder tomar uma medicação na veia, porque as medicações orais não faziam efeito. E aí eu já estava tomando medicações tarja preta, medicações controladas, para controlar uma dor de cabeça, e a dor de cabeça não passava. E depois de 3 anos, o médico chegou para mim e falou assim, Luciana, eu jogo a toalha em cima de você, porque aqui na Bahia não tem tratamento, não tem recursos para você. Eu aconselho você procurar um centro especializado, nas grandes metrópoles, ou Rio de Janeiro, São Paulo, porque aqui na Bahia não tem tratamento. Tudo que eu podia fazer para te ajudar, eu já fiz. Todas as medicações que eu poderia prescrever para você, você já fez uso, mas você não responde a nenhuma delas, você continuou com muita dor. Então, eu aconselho você a procurar um centro especializado em cefaleia. Fomos para São Paulo,
porque tinha um familiar lá que poderia nos receber. E lá em São Paulo, eu era acompanhado pelos chefes da neurocirurgia do Hospital São Paulo. A cada consulta eram 8, 10 médicos que entravam na sala, muitos médicos, né? Porque para eles era um desafio tentar descobrir qual era o motivo da minha dor de cabeça, né? Porque eu tinha um histórico de uma doença rara, eu tinha feito uma cirurgia neurológica com complicações, mas todos os exames que fazia não mostrava nada, não indicava nada. Lembro que um dos exames que fizemos lá mostrou que eu estava agora com uma fístula na coluna, possivelmente no lugar que ele havia colocado o dreno. O líquido estava escorrendo por dentro da coluna, só que no lugar errado. E ele falou, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para poder fechar essa fístula, fechar esse buraquinho. E o que eles fizeram? É um procedimento que eles chamam de blood patch. O que era isso? Eles pegaram um pouco do meu sangue e colocaram nessa fístula, nesse buraquinho, e esse sangue ia coagular e fechar aquela fístula. Foi feito, só que depois disso eu fiquei pior ainda, e eu tive que ficar no hospital internado vários dias, e sempre que ia para o hospital para tomar medicação para dor, e a medicação não passava, eu ficava internada, 1 semana, 15 dias eu ficava internada. E depois disso, fui encaminhada para um outro neurocirurgião, né? E ele falou assim, olha, tem um teste que a gente pode fazer, uma cirurgia que chama de risotomia. O que era isso? Eles iam queimar 2 nervos atrás na minha cabeça e esses nervos estavam ligados, né, na parte da frente, o que ocasionava essa dor de cabeça. Fizemos essa cirurgia, só que depois dessa cirurgia eu fiquei pior ainda. E eu tive que ficar internada de novo para tentar controlar essa dor de cabeça. Eu lembro que uma dessas idas e vindas para o pronto-socorro, uma médica, sim, que já chegou um ponto ali agora, né, porque as medicações não faziam efeito, eu já estava tomando morfina para dor de cabeça. E não sei se vocês sabem, mas morfina é uma das medicações mais potentes que a gente tem no mercado. Né? Quem toma morfina geralmente é quem está em estado terminal, quem está com câncer, que está já morrendo, é que usa morfina. E eu usava morfina de 4 em 4 horas para controlar a dor de cabeça. E aí, quando uma dessas, né, que eu ia para o pronto-socorro para poder tomar medicação para aliviar a dor, uma médica, ela se recusou a me dar morfina. Ela falou, eu não vou lhe dar morfina, porque morfina não é medicação para dor de cabeça. Você está viciada na morfina e eu vou internar você no hospital psiquiátrico para você desmamar da morfina. E aí eu lembro que eu chorava muito porque eu não queria ir para o hospital psiquiátrico, né? E a minha mãe dizia, vai que vai ser bom, porque todas as orientações, irmãs, que os médicos mandavam, tudo que mandava fazer, a gente seguia à risca, tudo. E eu já estava ali 4 anos, praticamente, já em São Paulo, fazendo tratamento. Mais 3 que eu fiquei na Bahia fazendo tratamento, ou seja, 7 anos, sem nenhuma melhora, com muita dor de cabeça, usando várias medicações e nada resolvia. E aí a minha mãe falou, vai que vai dar certo, que agora você vai desmamar da morfina, sua dor de cabeça vai passar. E eu lembro que eu fui chorando, fui. Mas só que quando... Aí a médica fez a transferência para esse hospital psiquiátrico, que ficava em Osasco, e a ambulância veio e eles me levaram amarrada nessa ambulância, mesmo eu podendo andar, eu podendo sentar, eu fui amarrada na ambulância. E quando chegamos nesse hospital psiquiátrico, eu sempre chorando, né, muito angustiado por estar ali, e eles mandavam tirar toda a roupa, para poder ver, né, avaliar, fazer uma triagem com a pessoa, para saber se a pessoa, se eu me mutilava, né, se eu me cortava e tudo, então eu tinha que examinar o corpo inteiro. E depois dessa triagem, a gente era acompanhada ali, né, pelo responsável do hospital, até o local onde eu ia ficar. Era um hospital muito grande, um hospital que era dividido por diagnóstico, né, cada ala era um diagnóstico. Também era dividido por sexo, né? Os homens ficavam em uma área, as mulheres em outra. E eu sei que até eu chegar na área onde eu ia ficar,
Nós passamos por vários portões de ferro, um hospital que tinha uma alta segurança, eram os portões grandes com muitos cadeados grossos e correntes, uma penca de chave enormes que o homem carregava. E aí, até eu chegar nesse andar que eu ia ficar. E quando eu cheguei lá, né, eu vi mulheres de todo tipo que vocês possam imaginar. Né, mulheres que andavam pelo corredor conversando sozinha, mulheres que brincavam de boneca, mulheres que brigavam entre si, e a gente tinha que ficar atento a uma sirene que tocava, porque quando essa sirene tocasse, era para ficar atento se ia chamar o seu nome, porque você tinha que ir para receber a medicação. Eu lembro que eu ainda fui dormir muito chorosa, porque eu dormi no quarto com uma mulher que eu não conhecia, eu não sabia o diagnóstico dela, eu não sabia nada. E eu dormi nesse quarto, acho que dopada pela medicação, né? Porque o psiquiatra só ia me atender no dia seguinte. Daí, quando a psiquiatra veio me atender, ela perguntou por que eu estava ali. E eu falei para ela que eu tinha feito uma cirurgia neurológica, que eu, depois da cirurgia, já vinha com 7 anos sofrendo com muita dor de cabeça, que ninguém conseguia descobrir o que era, e que eu estava já agora tomando morfina para aliviar a dor de cabeça, e que a médica se recusou a me dar morfina, porque ela disse que eu estava viciada na morfina e tinha me enviado para ali para desmamar da morfina. E aí, depois que a psiquiatra ouviu tudo, ela falou, não, aqui não é lugar para você. E graças a Deus, na mesma hora, ela me deu alta. E nisso, a minha mãe também já estava na recepção do hospital, disposta a assinar o termo de responsabilidade para me tirar daquele local. Porque quando a gente sai de um hospital sem a alta médica, você tem que assinar um termo de responsabilidade. E a minha mãe já estava disposta a fazer isso, porque ela viu que aquele ambiente não seria o local que realmente ia trazer a solução para o meu problema. E nós saímos dali, dando glórias a Deus, porque saía daquele lugar horrível, mas também muito preocupadas, porque não sabíamos mais o que fazer. 7 anos, irmãos. Durante 7 anos, muitas orações, muita gente orava por mim, né, e muito sofrimento, não só o sofrimento físico por conta da dor, mas o sofrimento mental, né, o desgaste físico, financeiro, sem ter. A minha mãe teve que deixar o esposo dela, o meu irmão, na Bahia, para vir para me acompanhar em São Paulo. E durante tanto tempo, e assim, era um desgaste. E eu lembro que todos os dias, irmãs, antes de eu dormir, eu pedia a Deus para morrer. Todos os dias. Eu falava, Senhor, eu vou deitar agora. E se for para me acordar, para continuar sentindo essa dor de cabeça, por favor, não permita que eu acorde. E eu acordava e eu brigava com Deus, por que eu havia acordado? Falei, Senhor, qual o propósito de tudo isso? Por que tanto sofrimento? Para que eu viver? Para que? Eu não vejo propósito, eu não vejo perspectiva nenhuma em estar viva, porque sofria não só eu, mas sofria minha mãe, sofria os familiares, sofria todo mundo, entendeu? Então, eu pedi a Deus todos os dias para morrer. Para vocês terem uma ideia, até a minha mãe, ela pediu a Deus para que me fizesse descansar. Para vocês terem ideia, para uma mãe pedir a Deus para que leve o filho, imagina o tamanho do sofrimento que não estava. E eu sei que durante 7 anos, irmãs, durante 7 anos, orando e cuidando, fazendo de tudo que mandava, todo esse tempo, tudo que eu ouvia de Deus era o silêncio de Deus. Tudo que eu ouvia era o silêncio de Deus. Eu não sei hoje pelo que você está orando a Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, o que é que você tem pedido a Deus e quanto tempo você está pedindo a Deus alguma bênção. Talvez você esteja pedindo a Deus por um trabalho para sustentar a sua família. Talvez você esteja pedindo a Deus a cura, né, de seu filho, a libertação de seu filho que está nas drogas. Talvez você esteja pedindo a Deus a conversão do seu esposo ou de algum outro familiar. Ou talvez você esteja pedindo a Deus uma cura mesmo física, ou se não for física, às vezes uma cura emocional, uma cura mental. Eu não sei o que é que você tem pedido a Deus durante esse tempo, eu não sei qual é a sua necessidade,
Mas uma coisa eu sei, não desista. Não desista, porque no tempo certo, Deus, Ele age. Procure, irmãs, neste momento de prova, neste momento de dificuldade, procure extrair lições para a sua vida. Pergunte a Deus o que Ele quer que você aprenda com tudo isso. Pergunte a Deus o que Ele quer lhe ensinar. Porque se tem um momento em que mais aprendemos, em que mais crescemos espiritualmente, em que mais amadurecemos, é no momento de prova. E pode ter certeza que aquele que conta até os fios de cabelo da nossa cabeça não é indiferente ao nosso sofrimento. Eu sei que no meio da dor, no meio da dificuldade, é difícil ver o agir de Deus, mas Deus está agindo. Então, continue orando, continue confiando, porque no momento certo, a sua bênção ela vai vir. E eu lembro que eu estava internada, e eu tinha um pastor da minha igreja que ele era muito amigo nosso, e ele sempre ligava perguntando como é que eu estava. E quando ele ligou, eu estava internada, eu falei para ele que não estava nada bem, que já tinha 7 anos que eu estava fazendo tratamento, mas não tinha melhora nenhuma, e que eu já estava muito cansada de tudo aquilo, já pronto de realmente de desistir. E ele falou assim, olha, eu não posso ir aí te visitar, mas eu tenho um amigo que é pastor também aí em São Paulo, e eu vou pedir a ele para fazer uma visita a você. Eu vou para que ele ore com você. E aí esse pastor ele foi lá me visitar. Só um minutinho, mas põe um pouco de água aqui. E esse pastor ele foi me visitar. E quando ele chegou, né, eu comecei a contar para ele toda a história. E ele falou assim, Luciana, você é muito nova para passar por tudo isso. Eu tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida. Eu conheço um amigo aqui em São Paulo, que ele é naturista. Eu gostaria que você fizesse uma consulta com ele. Eu vou pagar a consulta para você. É só assim para você ter uma segunda opinião. Você vai, leva sua mãe. E aí nós fomos. Ele falou assim, eu falei, tá bom, eu vou para essa consulta. E aí, desculpa. Nesse momento, irmãs, eu estava no hospital internada, né? E eu estava esperando o plano de saúde liberar mais uma cirurgia que os médicos queriam fazer comigo. E essa cirurgia, eles iam colocar um chip na minha cabeça, uma bomba no peito, e essa bomba ia liberar morfina de 2 em 2 horas. E eu estava disposta a fazer, irmãs, essa cirurgia. Porque tudo que mandava fazer, eu fazia. Eu via como se fosse uma luz. Para mim era como se fosse era uma esperança. Porque eu via como se fosse, eu falei assim, agora vai dar certo. Agora é algo novo, vai dar certo, minha dor de cabeça vai passar e eu vou poder viver tranquilo. Eu estava esperando essa cirurgia e estava disposta a fazer. Só que antes disso eu tive alta e aí fui nessa consulta com o naturista. Quando eu cheguei no naturista, ele falou, eu tive que contar, né, tudo o que aconteceu comigo desde o meu nascimento até o momento que eu me encontrava. E depois que ele ouviu tudo, foram 2 horas de consulta. Depois que ele ouviu tudo, ele falou, Luciana, eu tenho 40 anos que eu trabalho nessa área. E você é o 3º caso mais difícil que eu já peguei. Mas eu lhe garanto uma coisa. Se você seguir as orientações que eu tenho para você, eu tenho certeza que você não vai mais sentir dor de cabeça e você não vai mais precisar fazer a cirurgia. Ele falou, você quer tentar? E eu falei, eu quero tentar. Falei tentar, irmãs, desacreditada. Falei que eu queria tentar porque tudo que mandava fazer eu fazia e eu estava esperando ainda o plano liberar a cirurgia que eu iria fazer. E aí eu falei que ia tentar. E ele falou, olha, a maioria das dores de cabeça, elas partem de problemas no aparelho digestivo. E o seu aparelho digestivo está muito machucado por todas essas drogas que você vem usando, né, essas medicações fortes que você vem usando há 7 anos. Então, você precisa desintoxicar.
E aí, para desintoxicar, as orientações dele eram: você vai tomar durante 10 dias o sumo de cenoura. O sumo de cenoura, irmã, não é o suco. O sumo, você tem que colocar de 3 a 4 cenouras grandes na centrífuga e bater, já sai coada. É sem água e sem açúcar. É o sumo. O sumo é a cenoura pura. É como se você pegasse a cenoura e espremesse o caldo dela. Eu tinha que tomar um copo a cada 2 horas, por 10 dias. Eu lembro que além da cenoura, né, do sumo da cenoura, eu tinha que, ao acordar, tomar 2 copos de água morna. Tinha que fazer uma atividade, né, uma caminhada, pelo menos 15 minutos por dia, só que eu não aguentava, irmãs, eu estava muito debilitada, eu não aguentava andar. Era de da cama para o banheiro, só isso. Ele falou, você tem que fazer também escalda-pés, colocar 3 minutos os pés na água fria, 3 minutos na água quente. Tem que fazer massagens abdominais circulares de 1 ou 2 vezes no dia. E no intervalo dos sucos eu poderia beber água. E ele falou assim, você tem que confiar em Deus. Porque Deus é quem vai lhe trazer a cura. E aí eu lembro, queridas, que nos 3 primeiros dias do sumo da cenoura, foram os 3 primeiros dias piores da minha vida. Porque eu agonizava de dor em cima da cama. Muita dor eu sentia. E eu não podia tomar, que além dele dar essas orientações, ele falou, você não vai tomar mais medicação nenhuma. E eu estava tomando naquela época 14 comprimidos por dia para dor de cabeça, fora os hormônios. E ele tirou toda a medicação. E aí eu não podia, os 3 primeiros dias eu agonizava de dor, era muita dor, porque eu não podia tomar um remédio, eu não dormia, era muita dor, eu chorava de dor. Eu sei que foi passando os dias, eu consegui fazer os 10 dias, com 5 dias eu já estava muito enjoada da cenoura, porque a gente enjoa. Aí ele falou assim, coloca só uma gotinha de limão aí, que dá um outro sabor, mas continua tomando. Depois dos 10 dias de sumo de cenoura, eu podia comer a fruta. Aí a fruta poderia ser de 3 em 3 horas, a fruta que quisesse, né, a quantidade também que aguentasse comer, a cada 3 horas. Depois, eu fiquei 5 dias comendo fruta. Depois das frutas, eu podia me alimentar. A alimentação tinha que ser 70% crua e 30% cozida. Ele falou, o alimento cru é o alimento vivo, e o seu corpo está precisando de vida. Na alimentação cozida, não poderia ter nada de origem animal, não poderia ter nada de leite ou derivado de leite, nada de açúcar e industrializados, nem processados, tudo o mais natural e integral possível. Queridas, depois de 30 dias que eu comecei a mudança nesse estilo de vida, nos hábitos, depois de 30 dias, eu não sentia mais dor de cabeça. 30 dias. E eu falei assim, Senhor, eu passei 7 anos da minha vida, né, indo de médico em médico, usando várias medicações, fazendo tudo que mandava, e foi necessário 7 anos, eu digo a você que foi necessário 7 anos. Por quê? Porque talvez se eu recebesse essa mensagem logo no primeiro ano, que eu não tinha sofrido tanto, né, que eu já não estava ainda pedindo para morrer, talvez eu não seguisse essas orientações como eu segui, porque eu já estava muito cansada depois de 7 anos. E é nesse período, né, de prova que a gente se aproxima mais de Deus, que a gente cresce mais espiritualmente. E vocês sabem hoje que a alimentação, ela tem um impacto muito grande na nossa saúde, né? A maioria das doenças hoje, como a hipertensão, o diabetes, problemas cardiovasculares, os cânceres, a maioria dessas doenças, irmãs, são ocasionadas pelo nosso estilo de vida errado, né? São doenças que podem ser evitadas por nós.
A Bíblia fala que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar desse corpo. Porque quando a gente cuida do corpo, do templo que é para Deus habitar, quando o nosso corpo está são, está saudável, a nossa mente também fica sã, a nossa mente fica mais clara, fica mais perceptível e sensível para ouvir a voz de Deus, né? Para ouvir a voz do Espírito Santo. É importante que quando nos alimentarmos, que a gente pense que o alimento ele não serve apenas para encher a nossa barriga, nem para nutrir nosso corpo. O alimento, ele pode causar ou evitar doenças. Então, a gente precisa fazer as escolhas corretas. Se hoje você pode fazer uma mudança no seu estilo de vida, querida, faça. Faça, que hoje você tem saúde. Hoje você pode fazer isso de forma menos dolorosa. Então, eu não digo só alimentação, mas eu digo também que assim, a gente tem 8 remédios naturais, né, que Deus nos deu. É a alimentação saudável, é a prática de um exercício físico que a gente pode fazer, né, uma caminhada, é o dormir cedo. Tem gente que dorme depois da meia-noite, 1 ou 2 horas da manhã. Cada hora que a gente dorme antes da meia-noite equivale por 2 horas a mais de sono. Vocês sabiam disso? É o beber água. Tem muita gente que tem dor de cabeça porque simplesmente não bebe água. Passa o dia inteiro com um copo de água e quando bebe. Então, um dia a conta chega. Um dia o nosso corpo clama por isso, entendeu? É você dormir cedo, é você procurar respirar um ar puro, é ter a temperança. O que é a temperança? Temperança é você tirar da sua vida aqueles alimentos que são prejudiciais e utilizar os alimentos saudáveis com moderação. Isso é a temperança. E se você puder fazer essa mudança, faça uma mudança hoje. Procure viver de maneira saudável, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer que tenhamos saúde, né? O meu desejo para vocês nesta manhã é o que está escrito em 3 João, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Amadas, acima de tudo, faço votos a Deus por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, Deus, irmãs, Ele quer que nós tenhamos saúde. Deus, quando nós temos saúde, nós podemos adorar a Deus da forma que Ele merece. E nós podemos também testemunhar do poder de Deus. Testemunhar para outras pessoas e ajudar outras pessoas, né, a não só conhecer a Deus, mas também a ter saúde. Tudo que vocês ouviram, né? Eu já sei que tem 5 minutos para acabar ali. Deus pediu para que eu relatasse essa história em um livro. E esse livro eu escrevi ele na pandemia, né? O que vocês ouviram foi uma terça parte do meu testemunho. Foram muitos milagres, só de cirurgia, irmãs. Nesse livro tem relatado 10 cirurgias que eu fiz. Tudo por consequência lá da doença de Cush, né? Do tumor hipofisário. 10 cirurgias aqui relatar, só que o tempo é muito pouco, não dá pra gente explanar tudo. Mas, assim, eu quero dizer a vocês que esse livro ele foi feito para que ele possa chegar onde eu não posso ir. Para que ele possa ajudar outras pessoas. Aqui tem dicas de saúde, aqui tem falando, não sei se você, assim como eu, né, teve sonhos frustrados, foi julgado, né, de maneira errada. Eu não sei. Eu sei que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E eu sei que, apesar de vivermos neste mundo de pecado, é possível vivermos com qualidade de vida. Porque Deus nos garante isso, né? Tem um verso que está em Êxodo 15, 26, que diz assim: se vocês obedecerem a minha voz, se vocês ouvirem os meus estatutos e guardarem os meus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Nenhuma.
Então a gente tem que obedecer a Deus, obedecer às leis dele, obedecer às leis de saúde, cuidar do nosso corpo, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. Amém? Que Deus seja louvado e abençoe cada uma de vocês. Esse é o meu desejo. 4 minutos. Sim, glória a Deus, Deus abençoe, que testemunho, né? E a gente precisa disso, porque a gente anda passando por tantas coisas que às vezes o tempo, e a gente se mostrou aí o tempo, que mesmo a gente às vezes, né, desanima, e a gente não pode desanimar. Glória a Deus. É verdade. Obrigada, Luciana, que Deus continue te usando.